dia. Espero que você que esteja assistindo essa gravação, também que você que venha participar ao vivo. Espero que você tenha uma ótima semana, que comece com toda a energia boa, que é a vida, né? Que é o nosso existir aqui na Terra. E como eu trago sobre a diabetes, hoje eu vou trazer sobre como a 5 leis biológicas, que é a mesma coisa da medicina germânica, só um outro jeito de falar, porque o Dr. Hammer, ele compilou todos os ensinamentos dele em 5 leis. Então, acreditar ou não acreditar nessas leis é uma escolha nossa, né? A gente não precisa acreditar, assim como a gente também não é obrigado a acreditar que Deus existe, né? A gente tem a livre escolha. Só que se a gente acredita que a gente tem um Deus que nos guia, se a gente acredita que existem leis que nos guiam, leis naturais, não são leis criadas pelo homem, são leis da nossa natureza humana, biológica, quer dizer, da nossa criatura divina que nós somos, né? Então, quando a gente acredita, a nossa vida não tem como continuar a mesma, quando a gente começa a acreditar e conhecer, né? Então, por isso que eu sempre digo, a medicina germânica trouxe vida para mim. E quem conhece as 5 leis biológicas não teme a doença, não teme alimento, não acredita mais que um alimento que você consumiu uma única vez, a não ser que ele esteja envenenado, intoxicado, né? Se aquele alimento pode ser uma xícara de açúcar, pode ser algo que você consuma uma vez só, se ele não está envenenado com algo químico muito forte, ele não vai conseguir te adoecer, criar uma doença no teu corpo, né? Porque a gente tem muito a crença, eu não posso comer um pastel porque ele me fez mal. Isso é uma crença, um pastel é impossível fazer mal para alguém. Agora, se todos os dias eu como mal, com certeza eu estou me envenenando, né? Então, bom dia, Ana Natália. E já Teme Cosméticos. Esqueci teu nome de novo, parece que é Marlene. Eliana, Tânia, Rosilândia, bem-vindas. Obrigada de estarem aqui comigo. E agradeço também quem vai assistir depois a gravação no YouTube, porque tem muitas pessoas que estão se beneficiando, que estão se curando, encontrando a autocura através dos vídeos que eu posto depois para o YouTube, né? E vocês que estão aqui, terapeuta, Celiana, que já fez bastante lives comigo, bem-vinda, obrigada pela companhia. Vocês sempre me fortalecem, muito obrigada. Todas as segundas-feiras, 8 horas, eu faço live, a não ser que eu tenha um compromisso assim, que eu não estou na internet, né, algo assim, né? Então, hoje eu vou falar sobre como as 5 leis podem nos ajudar no nosso dia a dia, quando a gente tem pequenos sintomas no nosso corpo. Isso que eu já estava falando, né? O nosso corpo... minha jaqueta tá fazendo um barulho chato aqui. O nosso corpo, ele sempre... ele consegue se autocurar, ele consegue fazer a nossa sobrevivência. O nosso corpo sempre dá um jeitinho. E esse jeitinho, às vezes, vira uma doença. Porque nós, com o nosso pensamento, com nossos medos, com nossas crenças, com o nosso modo de ver a vida, a gente não ajuda o nosso corpo. Por isso que é tão importante conhecer essas 5 leis biológicas. Porque a hora que o nosso corpo quiser dar um jeitinho para algo que aconteceu, que nos causou uma doença, a gente consiga entender, consiga buscar ajuda, consiga se acalmar, que é a primeira coisa. Diante de uma doença, a pessoa que não consegue manter a calma, e a gente não aprendeu a fazer isso, manter a calma diante de um diagnóstico de câncer maligno, por exemplo, é quase algo sobrenatural. Só que quem conhece a medicina germânica, as 5 leis biológicas, já consegue se assustar um pouquinho, com certeza, né? Mas consegue olhar com outro olhar, consegue olhar com olhar de pesquisador, com aquele, eu vou ter que descobrir o que aconteceu, porque se eu descobrir o que aconteceu, eu consigo reverter esse quadro, consigo ajudar o corpo, se é comigo, por exemplo, eu consigo eu mesma, se eu compreendo, dar um novo significado. Às vezes eu vou precisar de ajuda também, né?
Então, mas quando são fatos inesperados, inéditos, que é a primeira lei biológica, ela traz isso bem claro, que a doença não é... Ele comprovou que a doença não é toda doença, é psicossomática. Tem a psicossomática, a somatização das doenças, ela vai interferir com que no momento de um susto você fique mais, entre com mais medo no sintoma. Isso sim, né? Mas ele provou que a doença sempre começa de um fato inesperado, né? Mas deixa eu falar primeiro o que são as 5 leis biológicas, né? Então, o que elas são? Elas explicam a causa de todas as enfermidades, de todas, menos as de envenenamento e de acidentes, né? Então, se alguém bate um carro, as 5 leis biológicas não vão explicar por que você bateu esse carro. Agora, se você teve uma tontura dirigindo o carro, sim. Aí o corpo, as 5 leis biológicas conseguem explicar também por que você teve um mal súbito, mal-estar, né? Então, um acidente não é uma lei biológica. Ele é alguma distração, algo que não está no controle da nossa biologia. E também a segunda parte, as 5 leis biológicas, elas explicam como as enfermidades se desenvolvem. O que significa isso? Por que consegue explicar? Porque na terceira lei biológica, a Dr. Hammer provou que cada tecido do nosso corpo reage de um jeito diferente. Por isso a gente entende quando a pessoa vem com uma alergia de pele, antigamente a gente chamava de cobreiro, né? Tem outras pessoas que tinham sarna, que de vez em quando ainda aparece por aí. Os gatos têm, né, umas doenças de pele, né? Então, se a pessoa vem com um sintoma assim, a gente já entende que tipo de tecido está envolvido e que tipo de acontecimento pode estar causando esse sintoma. Aí, se a gente entende isso, por exemplo, nós terapeutas precisamos ter esse conhecimento. Mas vocês também, vocês que assistem bastante conteúdo sobre a medicina germânica, podem ter essa compreensão de que uma alergia de pele, uma queda de cabelo, qualquer doença, um câncer, sempre ele tem um fator acontecimento, algo que fez essa doença começar. Então, é a causa de todas as enfermidades e como elas se desenvolvem, e também explica como acontece a reparação natural, que é a segunda lei biológica, explica isso, né? Então, cada uma das 5 leis, elas conseguem, elas têm uma explicação específica, né? A primeira explica como a doença começa, a segunda, como é a doença, a terceira, que tipo de tecido, por exemplo, o pessoal da medicina, o pessoal da enfermagem, pessoa que estuda mais o corpo físico, que estuda mais a biologia, eles têm mais facilidade de entender essa parte dos tecidos. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Então, o que o Dr. Hammer usou para fundamentar essas pesquisas dele? Ele começou a pesquisar na década de 80 e ele faleceu em 2017. Até ali ele estava pesquisando ainda. Então foram 37 anos dedicados totalmente a essas pesquisas, só que já nos primeiros 10 anos, ele conseguiu comprovar as 5 leis biológicas. Depois ele foi aprofundando. E hoje tem muitos cientistas estudando esses mesmos conhecimentos que o Dr. Hammer descobriu, estão aprofundando. Por exemplo, em outubro vai ter um médico que vai estar em São Paulo, eu vou estar participando, que é um seguidor muito próximo, era um amigo, alguém que conheceu ali bem de perto a medicina germânica. Ele vem no Brasil de vez em quando aplicar cursos, né? Porque ele está aprofundando as pesquisas que o Dr. Hammer começou, conseguiu provar. Mas a ciência, como ela está evoluindo, estão aparecendo novos aparelhos, estão aparecendo novas doenças. Então, tem muitos cientistas, muitos pesquisadores aprofundando mais sobre essas 5 leis biológicas. Então, sempre tem mais novidades. E por isso que a medicina germânica tem tanta força. No mundo inteiro, ela já está chegando e tem países que ela já é a medicina oficial. No Brasil, ainda, a medicina oficial é a medicina da doença, não é a medicina da saúde. E sábado era Dia Nacional da Saúde, né?
Então, nós precisamos dar um novo enfoque, o que é a saúde, o que é a doença, para a gente entender que saúde é não ter medo da doença, não é ficar fugindo da doença, achar que a doença é algo do mal. Porque a quinta lei biológica do Dr. Hammer fala que a doença não é algo do mal, algo que vem nos atacar. Que toda doença é um programa para a gente sobreviver diante de um perigo muito grande, né? Bom dia, copiadora São Geraldo. Aí, quando não tem o nome, eu já fico curiosa de saber quem você é, né? Prazer de você estar aqui também, né? Então, como ele conseguiu chegar nessas conclusões, nessas 5 leis tão fortes da nossa biologia? Ele conseguiu chegar nisso e não tem dúvida que pode ser que ele se enganou. Não, ele pesquisou, ele tem certeza, por isso que ele conseguiu registrar. Ele fez o registro oficial em vários países, principalmente na Nicarágua, porque ele foi expulso de muitos países, porque assim como no Brasil, o poder político, o poder do dinheiro não quer que a medicina germânica cresça, porque tira muito o lucro de grandes empresas, né? A indústria farmacêutica, a gente já diz tudo, né? É uma indústria. Então, no Brasil, a medicina germânica não tem apoio oficial, porque ela não colabora com a indústria, ela colabora com a saúde, que é o lado que nós estamos, no lado humano, não no lado do dinheiro. Então, como que ele conseguiu chegar nessas 5 leis? Por favor, vocês que estão aqui ao vivo, quiserem colocar comentários, perguntas, estejam à vontade, tá? Eu vou olhar um pouco nas minhas anotações, porque são coisas que eu ainda estou engatinhando para aprender isso, né? Então, como que ele conseguiu chegar nessas 5 leis? Porque ele conhecia em profundo os princípios biológicos da nossa natureza e de toda a natureza, do ser humano, dos animais e das plantas. Por isso que a medicina germânica se aplica, a gente pode consultar, a gente pode tratar plantas também. Toda planta tem o foco de Hammer. Uma planta, quando começa a adoecer, ela já tem um sinal na folha, no tronco, né? Muito antes de aparecer a doença. Então, tem terapeutas da medicina germânica especializados em plantas. Porque, por exemplo, alguém escapou o nome alguém que estuda a biologia da planta, nossa, tem tanto parente que estuda essa área, esqueci o nome. Mas quem estuda a biologia mesmo consegue aplicar a medicina germânica e prever doenças antes que ela vire uma calamidade também nas plantas, antes que ela vire algo crônico, que a planta precise ser cortada, queimada, né? Então, o Dr. Hammer usou isso, ele conhecia isso a fundo, ele era um pesquisador, ele já era um médico especialista, né? Então, ele já tinha bastante conhecimento, né? E outro conhecimento que ele usou em profundidade... Oi, Gê, minha mentora agora, fiquei tímida, tá? Ele conhecia em profundidade como os organismos vivos compartilham a mesma energia, a mesma ancestralidade, né? Então, se que eu nasci em Santa Catarina e outro ancestral meu que nasceu lá na Alemanha, lá na Romênia, que é de onde minha família materna veio, eles podem desenvolver a mesma doença que eu, porque a gente tem a mesma ancestralidade, mesmo que a gente nunca se conheça, mesmo que a gente nunca conviva, a gente pode desenvolver o mesmo sintoma físico. A gente pode ser muito parecido, a gente já vê que tem pessoas que são iguais e são parentes, que não sabem que são parentes. A Gê comentando, só passei te dar um oi, tenho um compromisso agora. Certeza, eu entendo, né? Obrigada de ter chegado aqui dar um oi, então. Obrigadão, tá? Então, a Eugênia, estive fazendo uma live com ela ontem à noite, do trabalho dela. Eu sou mentorada, ela é uma pessoa que ajuda a gente desbloquear, destravar os nossos traumas mais íntimos, mais do fundo mesmo, em profundidade, que a gente não percebe. E ela é uma pessoa que faz muitos anos que trabalha com seres vivos, seres humanos. Ela tem conhecimento também da medicina germânica
e ela faz um trabalho muito bonito para mim, que esse ano eu fiz várias terapias com ela, fiz um programa que ela está lançando agora de novo também, eu fiz em março, e é algo assim que eu digo que chegou no momento certo. Talvez alguns anos atrás eu não tinha entendido nada do que ela fala, né? Porque é algo mais do sentir, não é tanto do intelecto que eu sempre costumava usar, né? Então, para entender as coisas mais profundas, a gente tem que permitir que a gente pode sentir fraquezas, que a gente pode sentir medo, que a gente pode pensar coisas diferentes. E ela ajuda a gente a entender de onde vem muitos medos, né? Então, ela me ajudou bastante, está me ajudando ainda. Então, o que o Dr. Hammer conhecia? A filogênese, né? O que é a filogênese? É só olhar o significado da palavra, eu entendo um pouco sobre isso, mas é essa ancestralidade, esse ponto em comum que tá no nosso ser vivo, né? É a nossa essência, aquilo que corre em nossas veias é o mesmo da nossa ancestralidade. Então, eu conheci meus primos em abril, bastante primos da família do meu pai, que eu vi muita semelhança, e são pessoas que a gente nunca conviveu, são primos de várias gerações, né? Então, a gente percebe como a gente é parecido também fisicamente, e parecido no jeito de conversar, no tom da voz, no jeito de se ver. Então, isso que o Dr. Hammer entendeu, ele tinha esse conhecimento. Bom dia, Marli. Ele tinha esse conhecimento e por isso ele conseguiu entender mais, aplicar dentro das pesquisas dele isso. Ele conseguiu, ele mapeou, ele estudou muito, ele não foi assim, eu acho que é disso que vem o câncer, não. Ele pesquisou e comprovou, ele fez muitos exames, muita coisa assim, científica. Ele tinha já as aparelhagens, porque a Alemanha, a Itália, esses países onde ele pesquisou já eram mais evoluídos que o Brasil é hoje, né? Então, ele tinha já bastante aparelhagem moderna para pesquisar e provar que cada vez que, por exemplo, a primeira lei biológica, cada vez que uma pessoa mostrava um sintoma, digamos, uma inflamação num olho, né? Ele conseguia fazer uma tomografia do cérebro e ele conseguiu achar lá na parte onde o cérebro dá o comando para o olho, ali ele achava o que tinha causado um foco também, o foco de Hammer. Ele conseguiu provar que sempre que a pessoa tinha um problema no olho, ela tinha um foco, um tumor cerebral naquele lugar onde está o comando que comanda a parte do olho, né? Então, isso ele repetiu mais de 40 mil exames, não foi assim um ou outro, né? Então, por isso que ele conseguiu provar que realmente, cada vez que eu tenho um probleminha de fígado, lá no cérebro, onde meu fígado tem o comando, tem um tumor. Então, quando a pessoa tem tumor cerebral, precisa olhar qual o órgão que está respondendo junto. O tumor cerebral não vem sozinho. Então, isso tudo ele conseguiu mapear cientificamente. Bom dia, Gabriela, Selma, bem-vindas. Então, outra teoria que ele usou, a ontogênese. O que é a ontogênese? É um processo biológico natural de cada organismo, desde o momento da fecundação até a vida madura, né? Então, o que é? Ele conseguiu provar, por exemplo, para a gente entender melhor, a gente precisa pesquisar mais sobre ontogênese, né? Mas tudo é gênese. Todas essas palavras que eu estou trazendo é sobre gênese. Gênese quer dizer vida, a geração de vida. Então, a ontogênese é aquilo que observa, que pesquisa todo o processo natural, desde o momento da fecundação até o momento atual que a pessoa está, né? Então, ele conseguiu, por isso que ele não exclui. Bom dia, Nani. Por isso que ele não exclui que desde o momento da fecundação, desde o momento que minha mãe foi concebida, desde o momento que minha tataravó foi concebida, já vieram células que estão em mim, porque ele estudou tudo isso, né? Então, a medicina germânica, ela inclui toda a nossa ancestralidade e abre para todos os campos, né? Então, os meus ancestrais que se esparramaram na Romênia, na Alemanha, os outros países,
eles podem ter a mesma doença que eu tenho aqui, ou a mesma saúde, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo cor do olho, o mesmo genes, o mesmo tipo genético, muito parecido, porque essa filogênese e a ontogênese, a filogênese que mais fala da ancestralidade, né? A ontogênese é como o nosso corpo se acontece ao longo da vida, né? E depois o outro, também que ele usa muito, ele usou muito, até hoje os pesquisadores observam muito, é como que se forma um embrião dentro do útero da mãe, a embriologia, né? Desde o momento da fecundação até o momento do nascimento. A pessoa que acompanha, que conhece um pouco mais sobre isso, ela sabe que o coração começa a bater logo, né? Então, até o 5º mês, o coração está batendo, está trabalhando, já está gerando vida, e o cérebro não. O cérebro começa no 5º mês a ter função elétrica, né? Isso quer dizer o quê? Que o cérebro, essa função elétrica do cérebro, é algo, um tecido mais novo, mais recente. Ele não é do tempo como o coração. O coração é um tecido mais de sobrevivência. Porque se o coração começasse a bater depois dos 5 meses, nós não seríamos seres vivos, né? Então, toda essa embriologia, todo esse processo, por exemplo, a pele, ela tem a camada superficial, a derme, a epiderme e depois a parte do tecido adiposo, em alguns lugares que cria a celulite, né? São várias camadas da embriologia. Não foi formado de uma vez, né? Então, ele usou bastante para pesquisar o peixe, como um peixe fora da água. Ele traz bastante lá nos livros dele que ele escreve. Por quê? Porque o peixe, ele tem escamas, ele tem um cérebro diferente, ele tem um jeito de funcionar diferente. O peixe, ele só tem no corpo dele só da sobrevivência da espécie. Ele não tem o que nós humanos temos, que é o raciocínio lógico, a parte do cérebro moderno, que são as doenças que estão naquele mapa, na parte vermelha. São as doenças que nós humanos temos, que o peixe não tem, porque o nosso cérebro é mais evoluído. O peixe, ele está só na parte amarela, que são as doenças que vêm por causa da sobrevivência da espécie, né? Então, por isso que ele conseguiu, ele estudou todas essas espécies vivas para entender por que um ser humano tem uma doença, um outro ser vivo, um gato tem outra doença, um animal que rasteja tem outras doenças, porque o cérebro dele é diferente, porque o animal que rasteja, ele não tem o cérebro do movimento que nós humanos temos, né? A parte do cérebro que comanda a nossa atividade, nosso músculo esquelético, né? Uma cobra, ela não consegue fazer esse movimento que nós conseguimos fazer, né? Porque ela não tem essa parte do cérebro que nós temos, né? Então, essa é a parte da parte laranjada, né? A capacidade de se movimentar. E por isso que nós humanos também temos mais doenças, porque a gente tem um cérebro bem maior, com vários tipos de cérebros, nós somos mais desenvolvidos. Então, a nossa capacidade de raciocínio, a capacidade emocional do sentimento, a capacidade de ter fé em Deus, a parte espiritual, os animais não têm. Eles têm o emocional. Alguns animais têm emocional, outros animais também não têm, né? Então, tem animal que tem a parte emocional. Por exemplo, um gato que você bate nele, ele fica receoso, né? De primeiro momento. Mas um outro animal, uma cobra, que você bate nela, ela não fica receosa do mesmo jeito do gato, ele não tem a mesma emoção. Então, cada ser vivo, depende do tipo do cérebro, ele vai ter uma reação diferente, e por isso vem doenças diferentes, e por isso vem capacidades diferentes, né? Então, mas onde que eu quero chegar com isso? Nós, seres humanos, não temos um cérebro igual ao peixe, que só precisa focar na sobrevivência. Só que nós, grande parte dos seres vivos aqui no mundo, principalmente no Brasil, nós estamos usando muito a parte do cérebro que é igual a do peixe. Só estamos na sobrevivência da espécie. É só a gente olhar. O que a gente foca muito
é a gente ter o que comer, a gente ter onde dormir e a gente ter onde trabalhar. E a gente se esquece muito que a gente precisa ter onde a gente vai ser uma pessoa melhor, onde a gente vai ser mais feliz, onde a gente vai sentir bem, onde a gente vai buscar uma fé, desenvolver o nosso sentimento mesmo, assim, aquilo que é de ser vivo, de ser humano. Então a gente fica muito na sobrevivência da espécie e pouco focado na sobrevivência do nosso ser emocional e espiritual. Por isso nós adoecemos tanto. Isso que o Dr. Hammer enfatizou bastante. Como nós somos seres vivos, emocionais, racionais e espirituais, nós não podemos tratar o nosso corpo como se ele fosse só da sobrevivência. Se eu tenho um sintoma, eu tenho que combater a doença. Isso não faz mais sentido se a gente entende a medicina germânica, porque ele provou que nosso corpo é movido pelas nossas emoções, pelo nosso espiritual. Tudo isso está indiretamente dentro das 5 leis biológicas. Vou falar resumidamente, eu tenho lives no YouTube explicando cada lei em separado, né? Então não vou me aprofundar muito isso, né? Mas as 5 leis. A primeira lei, se não ficou claro, por favor, podem colocar, tá? A primeira lei, ele chamou de lei férrea do câncer, porque ele estava focado em descobrir a causa do câncer. Mas depois ele escreveu também que toda doença tem o mesmo começo, igual o câncer, né? Então, a diferença para dar um câncer, para dar uma doença, dor de cabeça, por exemplo, simples, ou um câncer de cérebro, qual a diferença? O tamanho do impacto que a pessoa viveu. Então, a lei férrea do câncer, o que é o significado? Que toda doença, menos envenenamento e menos o acidente, começa com o impacto que a pessoa vive. Alguma situação algum acontecimento na vida daquela pessoa que apresentou o sintoma, né? Então, aconteceu algo. Sempre quando tem um câncer, sempre quando tem uma doença nova, aconteceu algo que provocou. Esse algo, quando é um câncer, quando é algo assim sério, é algo mais físico, algo verdadeiro. Agora, quando é uma doença mais leve, às vezes também é algo imaginário. Porque se a pessoa tem muitas... nossa mente, ela cria situações que não são reais, né? Então, nossa mente não sabe sempre se é verdade, se foi só uma imaginação. Por exemplo, quando toca o telefone às 3 horas da manhã e a pessoa, antes de atender, o que a pessoa pensa? Morreu alguém. Por que estão me ligando essa hora? Morreu alguém. Então, isso é algo imaginário. A pessoa já pensou antes de saber se morreu ou não morreu, né? Então, se por causa disso, no outro dia, a pessoa pode ter um tumor no cérebro, naquele local do medo pela morte de alguém, que pode também dar uma insuficiência respiratória. O pulmão pode responder, pode sentir falta de ar no outro dia. Só que como a pessoa atendeu o telefone e não morreu ninguém, o corpo vai se recuperar e a pessoa nem vai ficar sabendo que ela tinha começado um câncer, né? Então, o nosso corpo sempre se recupera. Isso é a 5ª lei biológica, né? A segunda também. Então, a segunda lei biológica, só resumindo, a primeira lei biológica é: toda doença, todo sintoma começa com um impacto, algo que nos assusta. A segunda lei biológica é: toda doença tem fase ativa e fase de reparação. Então, na fase ativa, quase nenhuma doença a pessoa percebe. É muito raro a pessoa perceber, só se é algo impactante mesmo. Por exemplo, se é um tecido da sobrevivência da espécie, que vai reproduzir muitas células, então às vezes aparece o sintoma assim. Só que geralmente a gente procura um médico quando o corpo já está se recuperando do começo da doença, já está em fase de cura, né? Então, a terceira lei do Dr. Hammer, né? Cada doença, cada sintoma, ele vai responder diferente, depende qual tecido embrionário que ele pertence. Se ele é do tecido lá da sobrevivência, que é o mesoderma antigo, do endoderma, né? Esses palavrões assim não faz muita diferença, porque a maioria das pessoas não sabe mesmo, né? Então, se é lá da parte do cérebro antigo, ou se é do cérebro intermediário,
ou se é do cérebro novo, que é a parte que eu falei que é da parte vermelha. O cérebro novo é a parte mais que a doença vem da parte mais da convivência com as pessoas, da briga por território, né? Porque são coisas mais atuais, a gente brigar pelo nosso espaço físico, né? A competição que a gente vive, a pressão psicológica que a gente vive, né? Tudo isso faz parte do cérebro novo e também do cérebro antigo, porque antigamente o território também era algo que precisava ser conquistado pelas espécies vivas, né? Os animais e os humanos se caçavam. Tudo certo, Marlene. Pode ir. Prazer de te ver aqui. Vai ficar gravado aqui no Instagram e no YouTube também. Obrigada, companhia. Então, a quarta lei biológica, ele provou que são necessários que nosso corpo tenha micróbios, que tenha bactérias, que tenha fungos, que tenha vírus. E ele também começou as pesquisas provando que vírus não existe. E depois tem muitos cientistas de outras ciências que já provaram que vírus de verdade não existe, que o vírus nunca foi provado, né? Então, até hoje, estão provando que não existe vírus, né? É uma coisa que eu não consigo dizer que é verdade, que é mentira, porque eu só sou uma estudante, mas tem muita ciência. Se você procurar nas pesquisas científicas, já foi comprovado que o vírus não existe, que ele é simplesmente uma reação de algo diferente, só que o vírus ele é usado para assustar as pessoas, né? Então a gente viu na pandemia quanto a gente morreu de medo, não por causa do vírus, né? Então a quinta lei biológica, ela diz que doença não é doença, que doença, o sintoma que aparece no nosso corpo é simplesmente um programa natural da sobrevivência. Ele chamou de SBS, porque ele fez os registros dele em inglês. Então, mas é Programa Natural de Sobrevivência, o significado do SBS. E que quer dizer que não existe doença em si. Por exemplo, a diabetes não é uma doença que existe em si. Quando vem a diabetes, é porque nosso corpo está procurando uma solução para algo que está me assustando, algo que me impactou. Então, a diabetes tipo 1, que é a diabetes que chamam de autoimune, o que é esse programa natural de sobrevivência? A pessoa está num impacto muito forte, é quase como um câncer, é quase o mesmo sentido, só que está no pâncreas. E geralmente a pancreatite, os cânceres de pâncreas são isso. Eles são tão fortes, os impactos que a pessoa vive, e o impacto que causa o câncer, a doença do pâncreas, é o conflito de bocado, que o Dr. Rami provou, o que significa conflito de bocado? Eu preciso muito de algo e eu não consigo esse algo, né? Então, diante de uma crise financeira, uma falência de uma empresa, falência de um casamento, morte de um filho, é algo assim que, por exemplo, se eu preciso de um filho, ou preciso do meu companheiro para sobreviver, quando essa pessoa vai embora por algum motivo, o outro pode desenvolver uma diabetes tipo 1, porque ela sentia como se aquela pessoa, tem gente que fala assim, o meu filho é a minha vida, meu motivo de viver é meu filho, eu só vivo pelo meu filho. A pessoa que de verdade acredita nisso, quando o filho casa ou acontece algum acidente, algo assim que o filho vai embora, coisas que a gente não tem controle, mas que são impactos repentinos, são situações que acontecem, são situações reais que acontecem na vida de toda a pessoa, a mãe, principalmente a mulher, porque tem muita mulher que é possessiva em relação ao filho. Quando o filho casa, ela entra em depressão e começa a desenvolver uma diabetes também. Por quê? Porque ela tem aquela sensação dentro dela que o filho abandonou, que o filho foi tomado dela, né? Então, às vezes pode vir um câncer de seio quando o filho casa, né? Ou quando o filho morre, né? Então, o corpo vai responder dependendo do jeito que a pessoa olha para o filho dela, né? Então, se você entende que as 5 leis biológicas explicam, é muito mais difícil você ficar dentro de um câncer. Por quê? A segunda lei, não, é
É a segunda lei. Ó, eu me confundo bastante, né? A segunda lei que fala isso, né? Que por natureza, toda vez que a gente entra dentro de uma doença, que começa uma doença em nós, a nossa natureza automaticamente vai curar essa doença também. Porque na hora que eu resolvo o problema, a doença vai embora. Bom dia, Marina, bem-vinda. Tô com saudade de você aqui. Então, cada vez que eu tenho um começo de uma doença, o natural é meu corpo curar sozinho. Simplesmente, quando passou o momento de perigo, o meu corpo entra em fase de cura. Assim que funciona a nossa biologia. A nossa biologia não funciona assim. Eu comecei uma dor de cabeça, eu preciso tomar um medicamento para a dor de cabeça, para daí a dor ir embora, para daí curar da doença. Não, o nosso corpo funciona. Se eu tenho uma dor de cabeça, se eu tenho uma dor num osso, se eu entender o que está causando e eu consigo ver que resolver esse perigo que está me ameaçando, o meu corpo vai entrar em fase de cura automaticamente. Por isso que a pessoa que tem queda de cabelo, por exemplo, tem pessoas que ficam carecas e quando elas conseguem, digo assim, não de longo prazo, porque tipo um homem que vai perdendo cabelo por 50 anos e aí depois que está totalmente careca, a raiz do cabelo já não existe mais, né? Agora quando a pessoa tem pessoa que tem queda de cabelo por alguns anos, de repente ela percebe e quando ela entende por que esse cabelo começou a cair tanto de repente, tem conflito biológico ali, não é só o envenenamento por shampoo. Com certeza vai agravar. Se a pessoa tem caspa, já é um sinal que a pessoa está em conflito de situação de separação. Então tem um problema de pele ali que precisa ser tratado, né? Então quando vem um sintoma assim diferente, ele vem para mostrar que a pessoa está vivendo dentro de um medo. Por exemplo, uma queda de cabelo que cria caspa, o excesso de oleosidade, tudo isso já são sintomas de que o cabelo vai começar a cair. E essa caspa, ela vem no sentido de proteger, igual a escama do peixe. É algo da sobrevivência. A pessoa que cria aqueles cascão na pele, tipo sarna, ou as alergias, quando começa a cicatrizar, que fica aquele cascão grosso. O que é? É a sobrevivência da espécie, igual o peixe. O peixe, se ele não tivesse escama, ele não sobreviveria, porque os outros animaizinhos iam conseguir perfurar ele não teria essa proteção. Bom dia, Diliana Maria. Bom dia, Ivone. Bem-vindas. Já estou quase encerrando, mas vai ficar gravada. Então, tudo que nós temos na pele, em qualquer órgão do nosso corpo, ele vem para nos proteger. Então, a pessoa que tem a pele muito grossa, eu tenho a pele ainda muito seca, mas eu já tive pele muito pior. No passado, meu rosto fazia feridas cada vez que esfriava, que assim as bochechas viravam cascão mesmo, né? A psoríase. O que é isso? Tem alguma coisa que está assustando a pessoa, que está deixando ela com medo, está deixando ela insegura. O que a pele faz quando cria psoríase? A psoríase é aquelas casquinhas que faz... Tem gente que faz atrás da orelha, tem gente que faz no couro cabeludo, que confunde com caspa, né? Tem gente que faz aqui ao redor das narinas, ao redor da boca, né? Obrigada, Marli. Tenha um ótimo dia você também. Então, todos esses sintomas que aparecem, eles vêm quando a pessoa se sentiu ameaçada por alguma coisa e onde aparece o sintoma, ali que está a dica, o que aconteceu, qual o fato. Tem gente que tem uns cascão que forma assim nos cotovelos, né? O que é o cotovelo? Para que serve? Ele serve para espantar os perigos, né? Espantar o inimigo. Então, se cria esse cascão aqui no cotovelo, a pele é muito seca, tem gente que fica todo branca, assim, com as cascas mesmo, né? É porque a pessoa está vendo um perigo muito grande e ela tem que criar um cascão para conseguir espantar esse perigo. Se é uma alergia na perna, se é nas coxas, depende onde sai a alergia. A pessoa que tem muita espinha aqui na testa, ela quer afastar algo que está invadindo o espaço dela. Ela não está quem tem na testa, ela não está se sentindo respeitada na parte intelectual, como ser inteligente, né? Então, adolescente que tem muita espinha no rosto. Bom dia. E coceira? Coceira é fase de cura. Agora me diz onde que é a coceira que eu posso te dar uma dica, né? Como, por exemplo, a coceira ela vem quando o corpo a pele começa a se restaurar. Já está na fase de reparação. Só que quando passa
uma semana a mais e a coceira não sumiu por si mesma, né? Ela é porque tá na fase ativa, ela tem recaídas, né? Então, digamos uma coceira, não sei qual, no pescoço. Pode ser que a pele esteja muito seca, por exemplo, agora no inverno. Volta e meia eu tenho coceira assim, que parece que todas as etiquetas me incomodam. Ali tem também o conflito de ataque da água quente. Então, se você toma cera no pescoço atrás, o corpo cria essa coceira, essa pele mais seca ali, mais grossa, para evitar que a água quente te queima, porque a água quente é perigosa, né? Ela não é natural, ela não faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia, né? Então, se é ali, a coceira, ela é fase de cura, que o corpo criou um cascão e está refazendo, recompondo as células que foram perdidas durante a fase de ataque, durante a fase ativa, né? Agora, se é tipo uma alergia, assim, que dá uma coceira, que dá aquele cobreiro, né? Que também precisa olhar se é o lado direito, está relacionado, se é perto do ouvido, se é perto se é mais para baixo, perto da roupa, e se não encostou nenhum bichinho, tudo isso precisa ser visto, né? Porque se encostou um animalzinho venenoso, que às vezes tem uma ruguinha no meio embaixo de uma árvore e você aperta, aí não é uma coceira natural, né? Mas depende do local que está, vai te dizer. Se é aqui na frente, pode ter a ver com a tireoide. Porque se ela esquentou demais, por exemplo, se você teve quase uma febre interna por causa do excesso de glândulas que reproduziu, que esquentou tanto a pele do lado de fora, pode ser que a pele se sentiu atacada e ela começou a criar um cascão, e esse cascão que faz a coceira aparecer. Mas isso é passageiro. No máximo 3, 4 dias, se você pôr um hidratante, alguma coisa, ela vai sumir. E sempre muito cuidado com o tipo de hidratante. Não pode ser coisa perfumada, não pode ser cosmético. Hidratante para pele, o bom é coisas naturais. Óleo de coco, óleo de alguma planta, sem tanto químico, né? Porque se você vai hidratar a pele com produtos químicos, ela não vai ficar hidratada, ela vai se sentir mais atacada ainda, né? Porque tem pessoas que têm alergia de cremes faciais, né? Porque é tanto químico que a pessoa se sente atacada que o corpo responde dando alergia. Bom dia, Florais Arranjos. Bom dia, Eloir. Eloir mora no Mato Grosso, ela chega no final. Vai ter que assistir a gravação de novo, Eloir. Mas muito bem-vindas, vocês também. Obrigada pela companhia. E toda segunda-feira, às 8 horas, eu começo a live. E já está 8h50. Hoje comecei um pouquinho mais tarde, porque estava caindo um chuvão aqui. E a chuva parou. Então, agradeço vocês. E quarta-feira de tarde, eu vou estar numa tardezinha, vou estar numa live falando também. Uma colega me convidou, onde eu vou estar falando sobre excesso de cansaço físico, mental, sem motivo, sem ter uma doença diagnosticada, né? Então, o tema vai ser esse, vai ser quinta-feira, acho que é 5h15 da tarde, com a minha colega que esteve comigo esses dias, eu vou estar devolvendo a visita para ela, né? Então, vai ser quarta-feira, no final da tarde. Obrigada a vocês, até logo mais.